versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre vós, aliás, domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para com Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Como os irmãos já viram, eu comecei lá no capítulo 1, mas no capítulo 1 foi do versículo 16 em diante. Lá do versículo 1 eu levei na sexta-feira, porque era mais uma questão de contexto histórico. E de lá para cá, nós vimos vários capítulos. E nós nos deparamos agora com o capítulo 7. Mas o que é que quer dizer esse capítulo 7? O que ele quer transmitir para mim e para você essa noite? Do capítulo 3, nós vimos que o pecado condena o homem. Vimos também a justificação. Vimos também a paz com Deus. No capítulo 6, vimos a libertação da lei. Que nós somos libertos. Aliás, estávamos livres do pecado, no capítulo 6. E no capítulo 7, vamos ver a libertação da lei. Eu quero começar no versículo 2. Assim diz o versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O que é que está sendo expresso aqui? Qual é o objetivo dessa mensagem? É falar de um relacionamento conjugal? Veja, a Bíblia está aqui demonstrando um contexto histórico. Sim, um contexto histórico daquela época, que reflete nos nossos dias de hoje. Como é que a gente pode se separar do marido hoje em dia? Pode ser pelo divórcio, não pela palavra de Deus. Raras exceções. Mas a regra não é o divórcio, não é verdade? A regra, casou e permanece casado até que a morte nos separe. É um contrato. É um contrato civil. Precisa de testemunhas. É estipulado por lei humana, que nós temos a obrigação de seguir. E lá diz, ora, a mulher está ligada pela lei ao marido. Interessante que o versículo 2 está falando só da mulher. Mas por que está falando só da mulher? Não é aplicada também ao homem? Também ao homem. Mas já iremos ver o porquê de aqui está sendo relacionado à mulher.
a regra é: não podemos nos separar, salvo com a morte. E aí sim, depois da morte, podemos contrair novas núpcias. Mas por que o texto está falando isso? Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. De forma que uma mulher casada contrair um novo casamento, um novo relacionamento com outra pessoa, sendo o marido ainda vivo, ela é adúltera. Porque a lei diz que ela é adúltera. Certo? A lei conjugal não permite isso. A lei dos homens no Brasil não permite a bigamia, ter mais de um casamento. Não pode. Não pode. Isso é vedado pela lei, por exemplo. E aqui, essa lei social, porque estamos falando aqui de uma regra social do povo judeu e também dos romanos, que se você casar, só se separa pela morte. E se a pessoa, o marido, um cônjuge morrer, logo você está livre. A lei permite que você case de novo. Nesse caso, você não está, quando o marido morre, sujeito à lei. Porque agora você pode casar de novo. Agora você pode contrair novas núpcias, se o marido morrer. Interessante que aqui está falando da mulher e do marido. E se o homem morrer, aliás, e se a mulher morrer e o marido ficar vivo? Não é o objetivo desse texto. Se nós lermos só esses 2 versículos, nós vamos pensar que esse texto está falando de casamento. Nós vamos pensar que aqui é uma dúvida dirigida aos romanos a respeito do casamento. Mas na verdade não é. Mas sim uma analogia, uma explicação prática de uma realidade que o apóstolo tenta transmitir para mim e para você. Que explicação prática é essa? Vejamos o que diz aqui, o versículo 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele diz, eu falo aos que conhecem a lei. Lei dos homens? Não. Aqui não está falando lei dos homens, mas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Falo para os que conhecem a lei, os judeus. Olha só, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Então a pergunta é essa: a lei tem domínio sobre você toda a vida? A lei te domina? Vamos lá. Todo dia você afronta o Deus Todo-Poderoso? Primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma dos céus e da terra. Segundo mandamento: amar o teu próximo. Eu não lembro tudo de cabeça, os 10 mandamentos na ordem. Mas, quantas vezes em um só dia nós infligimos essa lei interna, essa lei interior, essa lei moral de Deus? A gente não sabe nem sequer contar. A gente não sabe nem sequer contar quantas vezes você e eu pecamos. Então, estamos, irmãos, debaixo do regime da lei. Agora nós estamos debaixo desta lei.
Os judeus entendiam muito bem essa relação de lei, porque os judeus tinham a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, leis cerimoniais e leis civis. Leis que eram regras tanto de fé como de prática civil, o dever ser. O dever ser era tanto aplicado na lei moral, nas leis civis, nas leis cerimoniais. O meu direito e as minhas obrigações. Aqui, a Bíblia, por meio dessa carta aos Romanos, dá uma outra visão. Se antes nós éramos libertos do pecado, agora nós estamos libertos também da lei. Quero utilizar aqui as palavras de John Stott, por exemplo. Morrer para o pecado é a mesma coisa de morrer para a lei. A morte para o pecado é necessária também a morte para a condenação da lei. Existem, com efeito, muitos paralelos entre Romanos 6, libertação do pecado, e Romanos 7, libertação da lei. E o que é que tem a ver mulher e marido com lei? Tudo. Tudo. Mas como assim tudo? Tudo. Os casados daqui da igreja só é casado porque a lei diz que podemos nos casar. Está lá na lei. Tudo tem a ver com o casamento celestial também, porque Deus ordenou a semelhança da sua igreja com o seu povo, aliás, de Cristo com a igreja. Tem tudo a ver. Então, o que é que está sendo expresso aqui? Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido. Quando você lê mulher, você lê você. Eu e você estamos ligados à lei pelo marido. Você e eu. Tem um princípio no direito que diz assim: o contrato faz lei entre as partes. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo para vocês que o contrato de casamento de vocês é uma lei entre você e sua esposa, entre o marido e a mulher. É uma lei. Porque o simples contrato assinado perante um juiz de paz ou uma autoridade religiosa valida aquele contrato como uma lei entre você e aquele contrato. Uma obrigação que você e eu temos que cumprir. Nós, os casados. E os futuros casados também terão que cumprir. Então, por que mulher e homem está sendo expresso aqui? É uma figura. A figura aqui, mulher, sou eu e você, a igreja. E o marido aqui é a lei. Então vamos lá. Ora, a mulher está casada pela lei ao marido. O marido aqui é a lei. Nós estávamos casados pela lei, pelo um contrato, a lei de Deus, que é o marido. Enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, quem é a lei, o marido, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, se a lei morrer, agora eu posso contrair novas núpcias. Se a lei morreu para mim e para você, agora nós podemos casar com Cristo. É uma analogia ao casamento. Aliás, do casamento à lei. Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. De forma, amados irmãos, que se eu e você nos relacionarmos com Cristo, antes da lei ser morta, nós somos adúlteros. Nós somos adúlteros. Eu vou pegar a explicação do Augusto de Nicodemos para esse ponto.
ele trouxe uma uma explicação interessante. A lei é um homem exigente, um homem que acorda, é perfeccionista, ele utiliza essa expressão, que se acorda na hora certa, quer comer na hora certa, vai trabalhar na hora certa, faz tudo que é para ser feito, é um homem perfeito. A lei exige tudo um pouco da mulher. A mulher tem que entregar o café no horário correto, tem que fazer o almoço no horário correto, porque no horário correto ela está lá. O marido exige que a mulher não erre, e que a mulher conheça todos os desejos dele, todos os gostos e prazeres do seu marido. Ele exige roupa engomada, roupa lavada, casa limpa. Só que nós, a mulher, nós somos negligentes. Nós não estávamos nem aí para o nosso marido. A gente não sabe quais são os gostos dele, a gente não consegue cumprir, não entregar o café da manhã na hora correta, não passar a roupa, não limpar a casa, não fazer o almoço do jeito que ele quer. Nós somos a mulher. E nós não conseguimos fazer o gosto do nosso marido. Só que o nosso marido é intolerante. Esse marido é intolerante. Ele não tolera um erro sequer da mulher dele. Na primeira oportunidade, ele aponta o dedo e diz: você errou. Você não me merece. Você não merece estar casado comigo porque você errou e eu não errei com você. Esse é o nosso relacionamento entre nós e a lei. E o nosso marido, exigente, caprichoso, quer tudo nos mínimos detalhes. Na primeira oportunidade, aponta, porque a lei nos aponta. E Cristo, e Jesus, ele é mais exigente do que a lei. Só que tem um detalhe. Ele é mais exigente do que o primeiro marido. Mas o detalhe é esse. Ele é tolerante. Ele é compassivo. Ele compreende. Ele tolera. Ele ajuda a mulher cumprir o horário. Ele ajuda a mulher conseguir cumprir o que é para ser feito. Ele diz quais são os desejos dele. E se a mulher dele não errar, ele vai entender. Porque do contrário da lei, Cristo é misericordioso. Apresenta misericórdia. Então a palavra de Deus trata de uma figura de linguagem da época, aliás, uma analogia da época, para explicar a relação entre nós e a lei e Cristo. Então, para nós casássemos com Cristo, é necessário a morte. A morte de Jesus também. Tudo está ligado, não é? Mas se a gente estreitar a interpretação desse texto, ele quer dizer o que é aqui? Ele quer dizer que nós morremos para a lei. A mulher, nós morremos para a lei, para que só então, depois da morte, podemos contrair novas núpcias. Nós já morremos para a lei. No dia que Cristo alcançou o seu coração, transformou a sua vida. No dia que Cristo quebrou a sua cegueira, arrancou um coração de pedra e colocou um coração vivo. No dia que Deus colocou um fôlego de vida em sua vida, tirou as tuas lepras, te limpou. No dia que Cristo te fez uma nova criatura, no dia que você abriu os olhos agora para um mundo diferente,
No dia que Deus te ajudou a ser uma pessoa diferente, com novos hábitos, com novos desejos, com repúdio ao pecado, contra quem tu era, e agora vivendo uma vida totalmente diferente do que era antes, quando Cristo penetrou no teu coração. Nesse dia, Ele transformou e te tornou morto para o pecado, morto para a lei e vivo para com Deus, e agora podendo contrair novas núpcias. Sim, antes nós éramos casados com a lei, e a lei, nos apontava, mas agora Cristo nos torna. Não, peraí, Cristo é compassivo, Cristo é compassivo. Versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrerdes relativamente à lei. Nós morremos relativamente à lei. Mas por que relativamente? Se o texto tende a demonstrar uma morte total para a lei, uma morte sem raiz, uma morte de todo o nosso ser, por que relativamente? Você, depois de transformado, você peca, não é? Você e eu, depois de sermos transformados por Deus, nós pecamos, não é verdade? Depois de nós estarmos casados com Jesus, agora nós ainda pecamos, porque nós adulteramos. É simples assim. Nós adulteramos ainda com a lei. Nós estamos relativamente mortos para a lei, porque ainda temos desejo em cair. Somos teimosos, tendenciosos, ligeiros para cometer o pecado, ligeiros para ir contra a lei, porque a lei proíbe. Tem até um ditado, né, que o proibido é atrativo. Se eu disser para vocês assim, não pensem em elefante, vocês vão pensar em elefante, porque eu proibi. E a gente quer fazer o contrário mesmo. A gente quer fazer o contrário mesmo. A lei, ela é demonstrada para dizer para mim e para você, você é incapaz de agradar a Deus, você é incapaz de se achegar para Deus, você é incapaz pelos seus méritos, por sua atitude de ser salvo, você é incapaz de cumprir um item sequer da lei, portanto merece o inferno, portanto merece a condenação que a lei mesmo diz. E aí Jesus Cristo chega na nossa vida e nos dá uma morte para essa lei. Jesus Cristo chega na nossa vida e transforma. Vejam, amados irmãos, a responsabilidade que nós temos na nossa mão. Cristo morreu por mim e por você, e ainda pecamos. Cristo morreu por mim e por você. Cristo deixou a sua glória, a sua majestade, não pegou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e assim mesmo se entregou por nós. E ainda pecamos. Mas Ele é tolerante. Ele tolera. Porque Ele é rico em misericórdia. O que resta ao meu e ao seu coração é nesse momento dizer assim: Senhor, sê propício a mim, pecador, como o publicano falou. Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, o teu amor me constrange, porque tu, Senhor, olhou lá do teu trono, enviou o teu filho quando era teu inimigo, e amou, e assim mesmo se entregou por mim. Assim mesmo se entregou por mim. Aquela cruz não era para Cristo, era para mim, para você. Aquele abandono total de Deus era para mim, para você, mas Ele se fez condenação no meu e no seu lugar.
Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Não foi só um ou dois, foram todos os nossos pecados, sem sobrar um sequer. Ele foi como um cordeiro mudo ao matador, presente nos seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus sobre todas as coisas, se fez carne. Se humilhou, passou fome, sede, nudez, perigo, foi exposto a todo tipo de humilhação possível, sofreu morte de cruz, que era a pior morte daquele tempo, morte dolorosa, sem falar que ainda o próprio Deus o abandonou. Fora toda a dor que ele sentiu, sua família abandonou, os judeus abandonaram, os fariseus também. Eu e você abandonou Cristo naquela cruz. Eu e você abandonamos a Cristo naquela cruz. A beleza dele caiu. Fizemos dele um acaso. Zombamos dele. E beleza alguma nele demonstrou, porque o nosso pecado estava sobre ele. Espero que o nosso sentimento aqui nessa noite é de luta, mas uma luta contínua, uma luta diária. Talvez aqui neste momento nós pecamos. Vamos lutar contra o nosso pecado, vamos lutar contra a nossa tendência, vamos lutar contra o nosso eu interior, vamos lutar contra nós, vamos nos esculpir todo dia e vamos contra o pecado, porque a nossa alegria está em alegrar a vontade do Senhor e manifestar a glória de Deus. E agora eu pergunto: você está manifestando a glória do Senhor no seu trabalho? Você está evidenciando Cristo no seu trabalho? Você evidencia Cristo? Uma nova criatura? Você evidencia Cristo na sua rua? Você evidencia Cristo na faculdade? Evidencia Cristo na escola? Ou você tem vergonha de dizer que é crente, porque as suas atitudes são contrárias à vontade de Deus? Você evidencia Cristo na sua casa, no seu lar? Se não, lute. Vamos lutar e vamos evidenciar Cristo na nossa vida.